O que são os ETFs? Como eles funcionam? Por que você nunca ouviu falar deles e por que provavelmente nunca irá ouvir? Meu nome é Guilherme Anoni e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O Para Sempre Investidor tem a missão de te trazer informações sobre finanças e investimentos e a forma que você lida com o seu dinheiro de uma maneira prática, fácil e inteligente. Meus amigos, seguindo nessa linha de vídeos, quero falar hoje sobre o tema que eu tanto amo no mundo dos investimentos, chamado ETF. ETF é a sigla para Exchange Traded Funds. Então a história dos ETFs nada mais é do que nós comprarmos através de uma cesta inteligente ativos que dentro dela estão e que não estão no nosso controle diretamente. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente escolhe se expor a um ETF, nós escolhemos nos expor a uma estratégia, ou a um determinado país, ou a uma determinada geografia, ou a um determinado setor. Então, quando eu falo de setor, país ou a estratégia, nós nunca falaremos de ativos específicos, porque não existe como você querer comprar um ETF de tal e tal e tal ação, ou de tal e tal e tal REIT. Não, você se expõe a uma estratégia. Esse já é a grande maravilha do ETF. Porque o que você, como investidor, está buscando para crescer o patrimônio, para receber renda, para manter o seu patrimônio acima da inflação, para a estratégia que você queira correr, você está preocupado justamente com a exposição. O que dentro desta cesta está, pouco me importa e pouco deve lhe importar também. Porque eu não estou nem aí para qual é a maior empresa do mundo hoje, para qual é o país que tem o maior peso na economia mundial hoje, como é o caso da Apple e os Estados Unidos. Quando eu estou comprado num ETF, aonde eu me exponho ao mundo inteiro, se os Estados Unidos deixar de ser a maior potência econômica, nada vai afetar nos meus investimentos, porque o ETF, todos os dias, semanas e meses, ele faz os balanços de forma passiva e automática. Porque lembre-se, você se expôs à estratégia e não àquela ação específica. Então, digamos que você é um bom advogado, digamos que você é um profissional público, você está trabalhando, focando no seu ramo, atendendo clientes, e acontece em poucos meses de alguns países perderem algumas hegemonias e outras economias emergirem e se tornarem número 2, 3, 4 do mundo. Você vai estar exposto a tudo isso de forma automatizada. Pensa que beleza não ter que comprar e vender nada, não ter que se preocupar com nenhum tipo de notícia. Essa é a maravilha dos ETFs. John Bogle é um dos criadores dos ETFs e ele diz um conceito muito incrível. Não compre, não procure a agulha no palheiro. Compre o palheiro inteiro e leve a agulha para casa. Então, outra citação incrível desse livro, A Psicologia Financeira, Morgan Housel diz: ao comprar ETFs, você está apostando no mundo. Tudo que o mundo evoluir daqui para frente, ele vai te levar junto. Toda nova empresa que surgir, toda nova tecnologia disruptiva. Há poucos tempos atrás, um ano e meio, falávamos no metaverse, que era uma das maiores revoluções da história da internet. Pois bem, se você tiver ETFs que comprem o mundo inteiro, e o metaverse sim se tornar uma tecnologia como nós temos hoje, a internet, a sua exposição nele vai ser gigantesca. Agora faz 3 meses que nós não paramos de falar de inteligência artificial no momento que eu gravo esse vídeo. Então, empresas que já estão tendo bons resultados, que estão tendo bons crescimentos no seu valor patrimonial, estão dentro dos ETFs. Você não está deixando nenhuma delas de fora se a sua exposição em ETFs for ampla e passiva. Então, eu já quero agora passar para um segundo ponto, que é como eles funcionam. A gente tem uma gestora, certo? Você tem a Vanguard, você tem a BlackRock, a State Street, você tem a Fidelity. Essas gestoras, elas criam os ETFs. Os ETFs nada mais são do que produtos de empresas. Da mesma forma que o Big Mac é criado pelo McDonald's para vender, uma gestora cria um ETF para comercializá-lo e assim ganhar uma administração sobre isso. Mas espera só um pouquinho que você vai entender o porquê
Depois, lembra que eu falei, por que você não escuta falar de ETF? Hold a moment, segura um pouquinho aí que nós vamos que lá. Então a gestora pensa, puxa, essa estratégia de comprar todas as ações do mundo, ou comprar só em ações de petróleo, ou comprar somente fundos imobiliários de tijolo, tem sentido, é válida e dá resultado. Então eu vou colocar ela em mercado, porque se ela lançar uma estratégia esdrúxula, de XYZ que não se conversam e não tem nada a ver, isso não vai dar resultado, o mercado não compra, ela não ganha nada com isso. Então o primeiro ponto é a gestora criar uma estratégia eficiente que vá balizar essa ideia. E isso, naturalmente, por si só, já se torna comercial. O primeiro ETF foi lançado em 93. Então a gente agora, recentemente, completamos 30 anos do primeiro ETF negociado em bolsa. O código de negociação dele é SPY, SPY. Ele é, hoje, o ETF que conduz e compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O famoso S&P 500. Então, depois dele, existiam centenas. Hoje a gente fala de 5, 6, 7 mil ETFs, se nós pegarmos os pequenos dos pequenos dos pequenos. Então, lembre-se que você comprar ETF é como se você fizesse, na minha mentoria eu tenho um exemplo parecido com isso que eu dou. É como se você pegasse uma pasta de computador, dessas aqui do Windows, do desktop, e você colocasse dentro dessa pasta uma outra pasta. E que dentro dessa pasta tivesse 10 arquivos. Quando você pega aquela pasta e arrasta para o lado, você automaticamente está movendo os 10 arquivos. Outro exemplo que eu dou. Pegue a sua declaração de imposto de renda. Digamos que você queira comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você vai ter que ter 500 lançamentos ali dentro. Um para cada empresa, né? Você botou uma posição em cada uma. Quando você compra o ETF dessa estratégia, basta você ter um ativo ali que essas 500 empresas, esses 500 lançamentos do imposto de renda estarão aqui dentro. E o melhor de tudo, se uma dessas empresas deixou de performar bem, perdeu tamanho e outra ganhou, ele compra, ele melhora essa nossa posição automaticamente. Nós não ficamos presos estaticamente nessa estratégia e precisando ter que nós entrar no home broker, comprar, vender, e aí a gente já começa a ir para esse grande lance dos ETFs. O porquê de não se escutar muito dele. Porque o ETF, eu já digo de cara, ele é o produto menos eficiente para a indústria financeira. Vírgula, indústria financeira que eu quero dizer é nós pegarmos grande massa de produtos bancários, gerentes de banco, assessores de investimentos, corretores de investimentos, analistas de banco, quem vende carteira recomendada, casas de análise, boa parte, se não a maioria dos cursos de youtuber aí do Brasil, para você aprender a analisar, ler balanço e fazer coisas, vai tudo por água abaixo. Porque o que eles querem te ensinar nada mais é do que uma certa dependência na instituição ou na pessoa para com que você, a partir dele, tome decisões dos seus investimentos. Só que você é um médico, é um advogado, é um funcionário público. Isso não é a tua função. A tua função de investir é construir um patrimônio inteligente e eficiente. É o que eu bato no começo de cada vídeo. Então, você não quer ter que perder uma preciosa hora do seu tempo como um cirurgião, ou como um juiz, um advogado, um promotor, para ler relatório de casa de análise, entrar no seu home broker, comprar e vender um monte de coisa porque agora aconteceu tal coisa. Deixe que o ETF faça isso para você. Ponto número 2. ETFs no Brasil são extremamente novos. 1 ano, 2 anos atrás. Nós temos pouquíssimas opções de liquidez ridícula. E detalhe, nós não temos toda a eficiência tributária que tem de se investir em ETFs do exterior, certo? Aqui dentro, a gente fica amarrado ao governo brasileiro, as regras aqui, a bitributações que lá fora não existe. Ponto número 3, taxa de administração. ETFs no Brasil hoje, se eu não me engano, o mais barato que tem vai te cobrar uma taxa de 0,3 ao ano. A média de ETFs e fundos no Brasil consiste em 0,5 a 1%, 1,5% ao ano. Isso é rios de dinheiro que sai do seu bolso ao longo de anos e vai para o bolso do assessor, vai para o bolso do banco, vai para o bolso da corretora que te vendeu esse produto. Anualmente, certo?
Ponto número 4. ETFs no exterior têm uma taxa de administração de 0,03 a 0,0709. Então, a menor taxa do Brasil, que é 0,3, é 10 vezes mais cara do que o ETF nos Estados Unidos, um dos mais eficientes que tem. Sendo que ele é único e muito mal eficiente aqui no Brasil. E outra coisa, quem te vende um ETF é como se ele te desse uma carta de autoescola. Você nunca mais vai voltar para a autoescola depois que você pega a habilitação. Então, o que você gera de recurso para essa autoescola? Nada. Então, quando você compra um ETF e vai viver sua vida, vai trabalhar, vai ser um bom pai, vai ser um bom profissional, vai fazer um esporte que você gosta, você deixa de mexer no mercado financeiro. Você deixa de ser cliente de corretoras, cliente de assessores, deixa de comprar fundo ativo, deixa de assinar cartas, research, essas coisas que vão girar a economia. E quando você compra um ETF no exterior, você não remunera nenhum assessor por isso. Você vai remunerar apenas a instituição que ela fez. De 0,03, isso não muda em nada o seu patrimônio. Agora, quando você compra produtos aqui ineficientes, mas que pagam uma boa taxa, você realmente está dando boa parte do seu dinheiro para essa instituição e não para o seu patrimônio no futuro. Então esse é o ponto número 1 de que você não escuta as pessoas falarem de ETF aqui no Brasil. Você não escuta as pessoas recomendarem a compra de ETFs. Quem dirá ETFs no exterior? Porque daí sim essa pessoa não ganha nada com você e todo o seu dinheiro vai para fora. Toda a sua comissão você para de pagar e toda aquela equipe de gestor, aquelas coisas na Faria Lima, lindíssimas, aquele custo caríssimo, ele para de receber recurso para manter esse fim. Então, neste vídeo, eu acredito que você conseguiu entender um pouquinho sobre o que é o ETF, o que é esse mundo e por que eu uso ele na minha estratégia de investimento há mais de 6 anos. Porque a minha filha, que nasceu, e antes dela completar um mês de vida, ela já investia em ETFs também. A minha esposa, e esse é o principal ponto que eu passo nas minhas mentorias e no meu curso. Então, eu espero que você tenha despertado essa curiosidade e que, se você puder, às vezes, compare um com o outro. Pegue um ETF americano, pegue um ETF brasileiro, compare as taxas de administração, taxas de corretagem. Isso vai fazer uma diferença incrível na sua tomada de decisão. Me despeço por aqui, agradeço a sua atenção mais uma vez e, como sempre, nos veremos no próximo vídeo.